Aos 22 anos, Robert prossegue em seus estudos de medicina na Universidade de Göttingen. Seu pai é administrador de minas e sua mãe criou 11 filhos. O casal tem muitas despesas. Apesar das dificuldades financeiras, Robert Koch é um estudante brilhante. Naturalista apaixonado, ele passa suas horas de lazer observando as algas das valas e das turfeiras. Ele gostaria de se dedicar à pesquisa, mas sua situação financeira não permite. Ao terminar seus estudos, ele se casa com uma jovem que não era rica nem bem relacionada, Emmy Fratz. Ela usa suas pequenas economias para comprar um microscópio de última geração. Robert Koch poderá, enfim, iniciar suas observações e experiências. Em 1872, ele aceita um posto de médico distrital em Folstein, na Silésia, e instala um laboratório provisório separado de seu consultório apenas por uma cortina. O casal terá uma filha, Gertrude. Emmy é uma companheira atenta e totalmente devotada. Sendo médico da área rural, Koch está em contato frequente com uma estranha doença do gado, o carbúnculo, endêmico na Silésia. O gado morria em 48 horas. Esta doença, por vezes, acometia o homem e era, com frequência, fatal. Já em 1873, Koch observa no microscópio o sangue e o baço das vítimas. Descobre bactérias em forma de bastonetes idênticos no homem e no animal. Suas dimensões são suficientes para se poder distingui-las com facilidade no meio dos glóbulos de sangue. Mas Koch precisa resolver um enigma. A vida das bactérias dura apenas alguns dias, mas a doença reaparece das mesmas pastagens no verão seguinte ou até vários meses mais tarde. E o acaso ajudando? Koch justapõe mal 2 lâminas de vidro, portanto, uma parte da cultura fica exposta ao ar. Ele constata que, sob efeito do oxigênio, as bactérias formam filamentos longos arrematados por pequenos grãos. Quando as bactérias morrem, os pequenos grãos permanecem intactos. São os esporos, que, como todas as outras sementes, são capazes de germinar depois de vários anos. Quando o cadáver do animal se decompõe, os esporos penetram no solo. Um outro rebanho poderá ingeri-los quando estiver pastando naquele local, meses depois ou até depois de vários anos. Koch resolve o enigma. São os esporos que transmitem as bactérias do carbúnculo para o animal sadio. Estamos em 1875. Ele está com 32 anos e seu mérito é ainda maior pelo fato de haver trabalhado sozinho, sem ajuda oficial e longe de qualquer centro científico. Em seu isolamento, esse clínico geral autodidata em biologia teria ignorado até os trabalhos de Pasteur. Pasteur, ao contrário, já teria ouvido falar das descobertas de Koch, quando em 1877 ele passa a estudar o carbúnculo. Em maio de 1881, Pasteur observa que as bactérias do carbúnculo perdem a sua virulência quando expostas ao oxigênio do ar. Ele decide então fazer uma experiência. Ele pega 2 grupos de carneiros. No primeiro grupo, ele injeta as bactérias enfraquecidas. Estes carneiros continuam com saúde perfeita. A seguir, ele injeta bactérias virulentas nos 2 grupos. Somente os carneiros do segundo grupo contraem a doença. Como estes carneiros não receberam a injeção de bactérias enfraquecidas, não fabricaram anticorpos. É o princípio da vacinação. Milagre, Pasteur é aclamado por todos. Koch, nomeado para o Ofício Imperial de Saúde de Berlim, pode agora acompanhar os trabalhos de Pasteur. Quando os 2 cientistas se encontram em agosto de 1881 em um congresso de medicina, Pasteur parabeniza Koch por seus métodos de cultura. É um grande progresso, senhor. Mas Koch aceita mal a glória de Pasteur, que ofusca o brilho da sua. Ele se posiciona contra a ideia da vacinação, afirmando com certa arrogância que é impossível atenuar a virulência das bactérias. Pasteur demonstra o contrário, expondo pela primeira vez o resultado das suas descobertas sobre a vacinação. Koch contesta a confiabilidade de seu método. Ele diz a Pasteur: O senhor não é médico. É verdade, Pasteur era químico. Esta rivalidade entre os 2 grandes cientistas vai durar até a morte de Pasteur. Mas terá tido o mérito de servir como estímulo. Em 1882, Koch volta a ser o astro com a descoberta do bacilo da tuberculose. Pode-se imaginar a repercussão na Europa e no mundo. A tuberculose é a doença do século. Mikroskopische Bild eines durch Tuberkulose zerstörten Lungengewebes.
Desde a antiguidade, a cólera estava restrita às fronteiras da Índia, mas no início do século XIX, em virtude dos intercâmbios comerciais e das guerras coloniais, várias epidemias devastaram a Europa. Em 1831, os pogroms estouraram na Polônia. Acusavam-se os judeus de serem responsáveis pelas epidemias. Na França, em 1854, foram recenseadas 150 mil mortes devido à cólera. Em 1883, Koch decide ir ao Egito, onde ocorre uma epidemia. Ele estuda os intestinos dos cadáveres e constata a presença de um misterioso vibrião. Mas será realmente a causa da cólera? É a epidemia de 1884 em Calcutá que irá confirmar. Koch parte imediatamente para a Índia e constata a presença do mesmo vibrião. Quando inoculado nas cobaias, ele transmite a doença. Quando retorna a Berlim, Koch é convidado pelo chanceler Bismarck pessoalmente para uma entrevista sobre suas experiências. Somente após a terrível epidemia de Hamburgo, em 1892, é que se descobrirá que a doença é transmitida pelos excrementos e pela água contaminada. Somente serão adotadas medidas preventivas. Em 1885, é a vez de Pasteur voltar a ser notícia com a vacina contra a raiva. Esta vacina era eficaz para os animais, mas nunca havia sido injetada no homem, até que no dia 6 de julho trouxeram a Pasteur uma criança de 9 anos que havia sido mordida por um cão raivoso. Como a morte dessa criança parecia inevitável, decidi, com uma cruel inquietação, tentar o método que havia dado resultado com os cães. A criança se salva, é um triunfo. Chegam doentes do mundo inteiro. Pasteur, no entanto, não receberá o Nobel. Ele morre 6 anos antes da criação do prêmio, em 1895.